Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos. Vamos juntos embarcar em mais uma história. Chegou a hora de conhecermos o caça interceptador, que ficou conhecido como Fazedor de Viúvas, o F-104 Starfighter. Todos os detalhes desse caça tecnológico e controverso em mais um vídeo do canal Máquinas Impossíveis. Após a Segunda Guerra Mundial, os projetistas se afastaram da tradicional ideia de caça leve, que era uma necessidade ideal para aquele conflito. Agora, o conceito havia mudado. Os caças deviam transportar cargas mais pesadas, precisas e deviam cobrir grandes distâncias. Porém, para um grande engenheiro da aviação, a estratégia não era muito bem essa. Claro que estamos falando de Kelly Johnson. Caso não o conheça, ele era o chefe da divisão Skunk Works, a unidade secreta de desenvolvimento da Lockheed. Foi responsável pela criação de mais de 40 aeronaves importantes. Entre elas, projetou o avião espião U-2, que foi a primeira aeronave a voar acima de 20 mil metros, e também é o responsável, nada mais, nada menos, pela aeronave mais rápida do mundo, o lendário SR-71 Blackbird. Neste período da história, estava decorrendo a Guerra da Coreia. Durante o conflito, Kelly Johnson visitou várias bases dos Estados Unidos na Coreia do Sul para falar com os pilotos que estavam participando da guerra. Muitos deles forneceram informações valiosas sobre sua experiência de combate e o que eles precisavam em uma nova aeronave de caça para equilibrar as forças contra o mais recente caça a jato soviético, o MiG-15, que foi usado amplamente na Guerra da Coreia. O MiG-15 era pequeno, rápido e ágil em combate. O F-86 Sabre o enfrentou em combate e a percepção era que o caça inimigo era muito bem desenvolvido, bom de briga e que em alguns detalhes superava o F-86 Sabre. E antes que eu me esqueça, tem vídeo do F-86 aqui no canal. Kelly Johnson levou em consideração as sugestões dos pilotos, botou as informações debaixo do braço e voltou para os Estados Unidos, e com sua equipe começaram a trabalhar em uma aeronave que tinha que ser baseada em puro desempenho. O motor escolhido foi o General Electric J-79. Em 4 de março de 1954, o protótipo XF-104 voou pela primeira vez na base aérea de Edwards, na Califórnia, ficando apenas 21 minutos no ar, devido a problemas para recolher o trem de pouso. O segundo protótipo foi destruído várias semanas depois, durante os testes de tiro, quando a escotilha do assento ejetor explodiu, despressurizando a cabine e fazendo com que o piloto ejetasse. E em 1º de novembro de 1955, o XF-104 foi aceito pela Força Aérea Americana, a famosa USAF, seguindo a premissa básica de desenvolver um caça leve e aerodinâmico. O F-104 Starfighter tinha uma fuselagem longa, fina e com asas curtas, que lembrava mais um míssil do que um design de um caça convencional. Isso rendeu ao F-104 o apelido de o míssil com um homem dentro. A fuselagem alongada era feita de duralumínio, uma liga metálica que combina alumínio, cobre, magnésio, manganês e às vezes silício. Mais tarde começou a ser utilizado o titânio. O design de asa trapezoidal tornava a aeronave única, além da posição ser diferente do habitual. Sua montagem era feita bem atrás da fuselagem. Sua traseira era elevada, dando ao Starfighter uma cauda levantada e um nariz caído. Devido ao perfil das asas ser muito fino, os tanques de combustível e trem de pouso tiveram que ser alojados na fuselagem. Os atuadores hidráulicos que comandam os ailerons eram limitados para caber dentro da asa. Como a asa era pequena, causava uma velocidade de pouso muito alta, mesmo com flaps e slats abertos. Devido a isso, os projetistas desenvolveram um sistema de controle de camada limite, chamado BLCS, que consistia de sangrar o ar do motor em alta pressão. Esse ar era assoprado nos flaps para diminuir a velocidade de pouso em 30 km. Pousar sem o BLCS acionado poderia somente ser feito em emergências, sendo que, segundo os pilotos, era uma experiência assustadora, principalmente à noite. Voar em um míssil é legal, o problema
é um míssil sem freio. Tinha uma envergadura de 6,63 metros, um comprimento de quase 17 metros e um peso máximo de decolagem de 13.166 kg. Vazio, seu peso era de 6.350 kg. O Starfighter se tornou o primeiro caça interceptador americano, capaz de voar em velocidades sustentadas acima de Mach 2, cerca de 2.469 km por hora. O alcance de combate era de 1.250 km, com tanques adicionais, e o teto de serviço era de 17.000 metros de altura. A aeronave estabeleceu vários recordes mundiais de velocidade, altitude e razão de subida no ano de 1958, se tornando a primeira aeronave a estabelecer os 3 recordes simultaneamente. Todos esses recursos deram ao Starfighter um desempenho formidável, mas ele também precisava ser bem armado. Basicamente, estava instalado no Starfighter um canhão M61 Vulcan de 20 mm, 2 mísseis ar-ar AIM-9 Sidewinder, montados em trilhos nas pontas das asas, e também poderiam carregar tanques de combustíveis. Outros modelos, conforme a aeronave era desenvolvida, tiveram instalados um hardpoint ventral e 2 nas asas para a montagem de bombas, inclusive nucleares, e casulos de foguetes. Haviam mais de 10 variantes do F-104. As mais relevantes eram o F-104B, equipado com 2 assentos para treinamento, o F-104C, uma variante de caça-bombardeiro nuclear com capacidade de reabastecimento em voo, o F-104G, um bombardeiro desenvolvido especialmente para a Alemanha, e o ERF-104G, que era uma aeronave de reconhecimento. Em 1958, o Starfighter foi enviado para participar da crise do Estreito de Taiwan. Eles foram enviados para uma missão de dissuasão aérea, depois que a China lançou uma campanha de bombardeios contra Taiwan nas ilhas disputadas de Quemoy e Matsu. O F-104 fez várias passagens supersônicas entre Taiwan e a China, como uma demonstração de superioridade aérea. Apesar de não ter havido nenhum confronto aéreo, até a desmobilização do esquadrão após o cessar-fogo do dia 6 de outubro, os Starfighters atingiram seu objetivo, promovendo um efeito considerável de dissuasão. Outros Starfighters também foram preparados para o combate durante a crise de Berlim de 1961, depois que a União Soviética tentou cortar o acesso dos aliados a Berlim. Mais de 60 Starfighters foram transportados de avião para a Europa em novembro. Assim como na crise de Taiwan, 3 anos antes, o Starfighter não enfrentou diretamente nenhum caça inimigo, mas sua presença forneceu um poderoso poder de dissuasão. Demonstrou tempos de reação muito rápidos e aceleração exemplar durante a prática de interceptação, e provou ser superior a todos os outros caças naquele teatro. Em 1965, participou da Operação Rolling Thunder, o bombardeio massivo no Vietnã. Seu papel, a aeronave de superioridade aérea. Os MiG-17 de fabricação soviética, a serviço do Vietnã do Norte, evitavam os esquadrões de F-104, devido à sua excelente velocidade aerodinâmica. 14 Starfighters foram perdidos no Vietnã devido a mísseis SAM, fogo de artilharia antiaérea e falhas de motor. Outros aliados dos Estados Unidos, como Alemanha, Canadá, Japão, Itália e Holanda, adquiriram o caça. O F-104 demandava que o piloto fosse altamente preparado. Mesmo sendo uma plataforma tecnológica à frente de seu tempo, o treinamento dos pilotos fazia toda a diferença, porque houveram quedas do caça em outros operadores. Porém, na Alemanha, a coisa foi grave. Além do treinamento, ao mesmo tempo, foram exigidas muitas alterações do Starfighter. Infelizmente, das 916 aeronaves que foram adquiridas, mais de 292 caíram, resultando na morte de 115 pilotos. As baixas foram tão altas que os pilotos da Luftwaffe chamaram o F-104 pelo nome The Widowmaker, o fazedor de viúvas. O F-104 serviu na NASA de 1956 a 1994. Um total de 12 aeronaves realizaram pesquisas de voo em alta velocidade e altitude. Também realizou missões de perseguição em apoio a aeronaves de pesquisas avançadas. Foram construídas 2.578 aeronaves. Apesar de seu legado controverso,
ele continua sendo um símbolo icônico de inovação e tecnologia da aviação da era da Guerra Fria. Alguns analistas afirmam que se o F-104 ainda estivesse nos céus, daria muita dor de cabeça para muitos caças da atualidade. Gostaram da história? Seja rápido como o F-104 e deixe aquele like pra gente. E se ainda não está inscrito no canal, se inscreva! Assim você nos ajuda a continuar a fazer o impossível para trazer até vocês histórias que marcaram nosso passado e influenciam nosso presente e futuro. Deixamos aqui sugestões de outros vídeos. Continue com a gente e conheça outras máquinas impossíveis. Esperamos vocês na próxima história. Um forte abraço, obrigado e até lá!